Amém. E ontem o título da mensagem era, amém, irmão Franklin? Amém. Qual que é o título da mensagem ontem? Os gregos Pedem sabedoria. Pedem sabedoria. Amém. O título da mensagem ontem é Os gregos pedem sabedoria. E de domingo passado, o que saísse a ver? Amém? Muitas vezes a gente está lembrando nem que a gente comeu hoje de manhã. Ó Senhor Jesus. Hoje o Senhor quer falar conosco o que nós recebemos do Senhor. Domingo passado, o Senhor falou conosco o que nós saímos a ver. Muitas vezes nós saímos aqui no local de reunião, viemos, para o local de reunião, ver muitas coisas. É que aconteceu lá com João Batista, quando Jesus falou que saísse a ver um caniço agitado pelo vento, um homem vestido de roupas finas. O que você saiu a ver? Será que nós viemos na reunião para ver alguém vestido de terno e gravata? E se não estiver vestido adequadamente, do qual o nosso padrão, coloca como padrão de um irmão responsável ou de um pastor, isso nos escandaliza, O que nós saímos a ver? Nós saímos de casa o quê? Para ter um encontro com o Senhor. Nós saímos de casa para ter uma realidade, ouvir uma palavra que mexe com o nosso interior, ou nós saímos para analisar a reunião e ver se a reunião está fluindo de acordo com o Espírito, ou se não está, se está fazendo da maneira certa. O que nós temos recebido do Senhor? Paulo falou assim: o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Mas engraçado nesse texto que o apóstolo Paulo, é o único que não estava na mesa do Senhor. E ele é o irmão que mais deu realidade em cima da mesa do Senhor. Um dos escritos mais ricos que tem na Bíblia é os escritos de Paulo. E é um irmão que não participou e não estava naquele momento na mesa do Senhor e teve revelações incríveis da palavra. Por que esse irmão teve revelações tão grandes assim da Bíblia? Em Coríntios mesmo, ele fala que ele conheceu um homem que ele foi ao terceiro céu. E ele ouviu palavras inefáveis que não é lícito referir aos homens. Era um irmão que ele tinha muita sabedoria, mas quando ele encontrou o Senhor, ele largou toda a sua sabedoria para seguir o Senhor. E ontem foi falado que os gregos buscam sabedoria. E hoje nas reuniões, o que nós temos vindo aqui buscar? Sabedoria, conhecimento, ou nós viemos aqui buscar vida? O que significa Emanuel? Deus conosco. Emanuel é Deus conosco. Jesus, até um livro que a gente ministra aqui, Jesus se tornou Emanuel. Jesus se tornou Deus conosco. Mas nós viemos muitas vezes para saber o que Jesus fez na época de Abraão, o que Jesus fez na época de Jacó e o que Jesus vai fazer em Apocalipse. Nós estudamos, nós queremos saber, nós queremos ter esses conhecimentos. Não estou dizendo que esses conhecimentos é errado. A gente conheceu o que o Senhor vai fazer, conheceu o que o Senhor fez. É o meio do qual nós conhecemos o Senhor, é aonde está escrito na palavra dele. Mas por que Paulo teve revelações tão ricas da palavra? Porque um dia ele teve experiência com o Senhor. Ele encontrou com o Senhor, e a Bíblia fala que no momento que ele encontrou com o Senhor, ele caiu por terra. E naquele momento ele largou tudo, porque ele viu como que o Senhor é maravilhoso, como que o Senhor é muito mais rico de qualquer conhecimento. Ele largou tudo para servir o Senhor. Ele largou tudo para andar com o Senhor. Então foi por isso que ele teve relações ricas com o Senhor, porque Jesus se tornou Emanuel, Deus conosco. Então Deus está conosco agora. Ele está nessa reunião. Ele está quando você vai para a sua casa, porque a Bíblia diz que quando nós cremos nele, ele se torna um Espírito que vem morar dentro de cada um de nós. Então ele é acessível a todo momento da nossa vida e aonde nós estamos. Ele é acessível. Então não interessa onde você está. É muito rico quando a gente lembra de Davi. Quando a gente lê Salmos, Davi invocava o nome do Senhor o tempo todo. Tem um texto na Bíblia que fala assim: Davi falava assim, laço de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Aí eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Não é assim? Então Davi fala o tempo todo de invocar o nome do Senhor, de depender do Senhor, porque ele cria que o Senhor o livrava na situação difícil. Eu e a minha esposa estavam vendo uma mensagem esses dias, na internet. Eu achei muito rico o que o irmão falou. O irmão falou assim que nós
limite. Ele até deu esse exemplo, que tem jovens que chegam a ele e perguntam assim: até onde que eu posso ir no relacionamento, no meu namoro? Até onde eu posso ir? Até onde o máximo que eu posso chegar no namoro? E isso é muito sério, irmão. Nós cristãos temos mania de andar no limite com Deus. Então nós andamos o tempo todo na beiradinha com o Senhor, quase caindo. O tempo todo quase caindo. Nós temos essa mania. E aí, quando nós chegamos na beira do abismo, nós deveríamos fugir desse lugar, porque Jesus falou assim: foge da aparência do mal, né? Mas nós gostamos de andar aqui, ó, na beiradinha, quase caindo, equilibrando a beiradinha o tempo todo, no limite, né? Aonde que eu posso ir? No limite que eu posso ir com o Senhor, para mim não pecar. Nós gostamos desse lugar, né? Andar no limite. Mas o que nós temos que fazer? Davi falou assim: quando laços de morte o cercaram, o que ele fazia? Ele invocava o nome do Senhor. Mas quando a gente chega na situação, no limite do pecado, aproximando muito perto de pecar, como que a gente ora? Nós oramos ao Senhor: ô Senhor, está difícil, nos livre dessa situação, né? A gente tem uma oração simples com o Senhor, porque na verdade nós amamos pecar. A nossa natureza caída gosta do pecado. As coisas que não agradam o Senhor, a nossa natureza caída gosta dessa situação. E quando nós chegamos no limite dessa situação, de vez a gente fazer que nem Davi, invocar o nome do Senhor e fugir daquela aparência do mal, nós ficamos: Senhor, está difícil, eu não consigo, essa situação é mais forte do que eu, não é assim que a gente fala? A situação é mais forte que eu. Mas quando você vai aqui, volta um pouquinho atrás aqui, em 1 Coríntios 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, versículo 13, tá? Está escrito assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que serás tentado além das vossas forças. Então, se o Senhor não permite que você seja tentado além das suas forças, é porque você consegue. Mas a gente tem mania de falar assim: ah, não, é mais forte do que eu, né? Eu não consigo, é difícil não pecar. Mas na verdade nós acostumamos a andar nessa beiradinha do pecado, nesse limite. Nós acostumamos a andar no limite. Ao invés de a gente, quando vem o pecado, a gente gritar e pedir o Senhor para nos socorrer, a gente faz uma oração simples ao Senhor, né? Senhor, me tira daqui. Na verdade nós queremos pecar. Nós muitas das vezes, até o irmão falou, achei muito rico, nós programamos o momento e a hora de pecar, porque a gente sabemos que a gente cai naquele momento. E a gente não liga, a gente sabe que é quando eu estou sozinho que eu caio, ou quando eu estou em multidão que eu caio, ou quando eu passo na beira de um bairro que eu caio. Mas mesmo sabendo dessa minha dificuldade, eu vou naquele lugar. Eu gosto de andar no limite. Eu falo assim: Senhor, eu vou conseguir dessa vez. Mas a Bíblia manda nós fugirmos da aparência do mal. Mas nós gostamos de andar no limite com o Senhor, até no máximo que eu posso ir. Na verdade, nós teríamos que ser. Aí quando a gente peca, a gente vem desesperado, né? Gritando: ai, não me ajuda, e chora, e vai na mãe, e vai não sei na onde pedindo ajuda. Mas na verdade nós temos que ser desesperados antes de pecar. Quando vem o pecado, o que nós temos que fazer? Eu achei muito rico o que o irmão falou. Nós temos que gritar: ai, Senhor, me ajuda, me tira daqui. Nós temos que ser desesperados antes de pecar, mas nós somos desesperados depois de pecar. Então que o Senhor possa vir nos dar essa visão. O título dessa mensagem é: o que eu recebi do Senhor? O que o Senhor tem te dado? O que o Senhor tem te mostrado? Porque não adianta você vir nos locais de reunião, ouvir palavras ricas e não ter uma visão do que o Senhor tem te mostrado. O que o Senhor te mostrou, o que o Senhor te deu, qual a intimidade que você teve com o Senhor. Talvez a gente venha aqui, tem muito conhecimento, lemos muito a Bíblia, mas não temos experiência com o Senhor no íntimo, de oração, de buscar intimidade com o Senhor. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou para ter intimidade com Ele. A Bíblia diz assim lá em Gênesis que Ele vinha na viração do dia para conversar com o homem. Ele vinha na viração do dia para ter intimidade com o homem. Mas nós hoje temos uma vida cristã. Na verdade nós queremos conhecer sobre Deus. Nós lemos o que Deus fez, nós lemos o que Deus vai fazer, mas esquecemos que Deus é Emanuel, é Deus conosco. Ele está o tempo todo conosco. Então, de vez nós desfrutarmos do Senhor, conversar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, nós queremos conhecer o que Ele fez ou o que Ele vai fazer. Mas nós não queremos conhecer o que Ele está fazendo hoje. O que Ele está fazendo hoje, o Senhor? Hoje Ele quer mudar a nossa natureza. Ele quer nos transformar.
Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele, a ponto de acordar de manhã, e nosso primeiro pensamento é depender do Senhor. Ele pedir: ó Senhor Jesus, eu tenho uma condição difícil, Senhor. Eu tenho algumas dificuldades na minha vida, eu erro nisso, eu erro naquilo, mas eu te peço que o Senhor possa vir me livrar de toda a aparência do mal, me ajuda, eu não consigo, me tira dessa situação, né? Me leve a viver e andar no Espírito. E quando nós pedimos ao Senhor, Ele age. Porque ele até uma pessoa que eu vi na verdade eu vi, foi até uma mensagem do WhatsApp, que um rapaz perguntou comigo assim, um jovem bem pequenininho perguntou para ele por que Deus permite muitas coisas do mundo acontecer. Ele falando que achava que Deus não existia, porque via pessoas com fome, tribulações o tempo todo, acidentes o tempo todo acontecendo. Ele perguntou para um rapaz, se não me engano, que tinha 18 anos, por que ele acreditava que Deus não existe, porque Deus, Ele permitia essas coisas acontecerem. Um jovem de mais ou menos 8 anos respondeu para ele, porque Deus, Ele não age na onde que Ele não é chamado. Ele até respondeu que Deus, Ele esqueci a palavra, Ele é humilde, não, Ele é educado. Ele só age naquelas pessoas do qual Eles autorizam. Porque quem chega arrebentando porta e destruindo tudo é Satanás, não é Deus. Deus, Ele é educado. Ele só vai agir na sua vida quando você pedir para agir. Amém. Talvez você venha na reunião e fale assim: ô irmão responsável, ô pastor, vem cá, ora na minha cabeça, me abençoa, eu estou passando uma situação difícil lá em casa, meu marido está assim, ou vice-versa. O marido vem pedir conselho aos pastores ou aos irmãos responsáveis para ajudar uma situação que ele encontra na sua casa, no seu lar. Mas na verdade, quem é a autoridade do seu lar? Não é o pastor. O pastor ou o irmão responsável, o Senhor colocou ele na sua vida para te orientar, para você entender a palavra dele. Amém. E você entender a palavra dele, você passa a entender o que ele quer de você. Como se seu marido tem dificuldade, o que você tem que ser? Uma mulher sábia. A Bíblia fala que uma mulher sábia edifica o seu lar. Se o homem tem dificuldade em casa, o que a Bíblia fala? O homem tem que ser o cabeça da sua família e tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então nós estamos aqui para o quê? Para que vocês entendam o que é servir o Senhor. E muitas vezes nós fazemos muitas coisas para o Senhor, mas não entendemos o foco da nossa vida cristã. Tem um texto que, lá em Mateus 7:21, que fala assim: muitos naquele dia vão vir e vão falar: Senhor, eu profetizei em teu nome, expulsei demônios, fiz muitos milagres. Aí Jesus vai falar assim: aparta de mim que eu não vos conheço. Então não adianta você fazer muitas coisas para o Senhor, mas fazer da maneira errada. Nós temos que o quê? Até eu já falei essa frase muito. Quando nós temos filhos pequenos, a gente, jovens, casa, tem filho, e a gente muitas vezes não sabe como agir com o nosso filho. E até já falei muito assim: o filho deveria vir com um manual de instrução. Porque se viesse com um manual de instrução, seria simples cuidar dele. Porque no manual fala que ele tem alergia a isso, tem alergia a aquilo, não pode pular, não pode fazer assim. Então, no manual de instrução do filho, seria muito mais fácil cuidar dele, mas não vem com manual de instrução. Mas eu errei muito falando assim. Na verdade, vem com o manual. Porque o nosso manual é a Bíblia. Se nós entendermos o que a Bíblia diz, é o nosso manual de instruções. Então, quantos cristãos, e se a gente não vigiar, nós vamos ser esse cristão que pregamos no púlpito, ensinamos várias pessoas a depender do Senhor, viver uma vida cristã, e nossos filhos na adolescência vão desviar do Senhor. Quantas pessoas que passaram por isso, e se não vigiar, nós vamos passar por isso. É porque nós preocupamos em pregar para multidões, nós nos preocupamos muito em ganhar nações, ganhar o bairro todo para Jesus, ganhar o meu vizinho para Jesus, mas nós não temos tempo para o nosso filho. Nós não sentamos com o nosso filho e ensinamos ele. A Bíblia fala assim: ensina ele quando levantar, quando deitar, no caminho com ele, ensina ele o tempo todo. E quando ele crescer, ele não vai desviar do caminho. Mas aí nós soltamos o celular na mão do filho, nós soltamos a televisão, eu pratico isso às vezes, e não damos atenção para o nosso filho. Aí ele cresce sendo educado pela televisão, educado pela internet. Aí depois, quando o filho cresce e não tem nenhuma intimidade com o pai, desvia do caminho do Senhor, você vai indagar o Senhor ainda por que ele permitiu ele sair do caminho dele. Mas sendo que na verdade ele nem sabe qual é o caminho do Senhor. Porque você pregou para tanta gente, mas com o seu próprio filho você não pregou. Oh, Senhor Jesus. E falando nessa linha do manual de instruções, qual é o manual que Jesus fez conosco? Qual é a forma que Jesus nos ganhou? Foi
pronto, acabou? Ele nos ganhou pelo amor. Ele nos amou. A Bíblia fala assim que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o próprio Filho por cada um de nós. Então o amor do Senhor nos constrange tanto que Ele nos ganha. Quando a gente pensa assim, nossa, eu sou tão falho, eu erro tanto na minha vida, eu faço tantas coisas que não agradam o Senhor, e mesmo assim o Senhor me ama, mesmo assim Ele vai me salvar, porque a Bíblia diz que todos aqueles que creu não perecem, mas têm a vida eterna. Então se nós cremos no Senhor, nós vamos ser salvos. Se pregar para você que é salvação é porque você é dizimista, salvação é porque você vem na igreja, salvação é porque você faz isso e aquilo, é mentira. Porque a Bíblia diz que é salvação porque Ele é misericordioso, Ele nos amou e nos deu vida em Cristo Jesus. Não é porque você é dizimista, não é porque você é ofertante, não é porque você vem na igreja, é porque Ele te ama. Mas quando você pratica dízimo, oferta e vem na reunião, é uma oportunidade que Deus nos dá para ter um crescimento de vida, para ter um crescimento. Não adianta eu ser salvo na eternidade, na minha vida aqui na terra, que eu tenho uma vida totalmente, me perdoa pela palavra, desgraçada. Mas talvez muitos possam escandalizar nessa palavra desgraçada. Na verdade é sem a graça de Deus. Essa palavra significa sem a graça do Senhor. Então viver uma vida sem a graça do Senhor. O que é sem a graça do Senhor? Sem a presença do Senhor, sem o Emanuel, né? Deus conosco, Deus no dia a dia nos guiando, nos fortalecendo, nos mostrando o caminho correto, nos mostrando que nós teremos que falar com a nossa esposa quando ela nos atinge na nossa alma, e o que nós temos que falar com o nosso marido quando o marido também atinge a nossa alma, porque a nossa alma não é fácil. Quando alguém fala alguma coisa que não nos agrada, a gente fica irado, a gente não aceita. E eu vi um irmão um dia falando, eu achei muito lindo, quando alguém falar de você, não se preocupa que você é muito pior do que eles falam. E é verdade, irmãos. Nós somos muito pior do que o que as pessoas falam de nós. Se eles forem no íntimo, conhecer, até um irmão, quando eu estava para casar com a Edilane, ele falava muito assim, era na verdade um curso de casamento. Ele falava assim: se você quer conhecer uma pessoa, come 1 quilo de sal com ela. Para comer 1 quilo de sal demora muito tempo, né? Então, come 1 quilo de sal com ela para você ver quem é essa pessoa de verdade. Porque na reunião, todos fazem carinho de santos, né? Deixam uma roupa bonita, senta aqui e participa do louvor, da glória a Deus, né? Parece que é um irmão muito crescido, mas na hora que você vai na convivência no dia a dia, você vê que a pessoa não tem nada daquilo que ela está expressando. Mas é essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de vir às reuniões, ouvir essa palavra rica e entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Porque eu até cito muito esse texto, mas vocês vão cansar de ouvir, eu vou citar várias vezes, que é um texto que mexeu comigo. Mateus 13:19. Aquele ouvindo a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata a semente que foi semeada no coração. Então, quando nós não entendemos, vem o maligno e arrebata a semente que foi semeada. Então, qual é o foco da reunião? Entender a palavra do Senhor. O que adianta eu viver uma vida de luxos, pedir o Senhor carro, pedir o Senhor casa, pedir uma família abençoada, mas no final da minha vida, falar que nem Salomão, teve tudo, mas foi tudo vaidade. Olhar para trás e ver que meu filho não é nada daquilo que eu queria que ele fosse, eu não fui nada daquilo que eu queria ser, porque na verdade eu andei uma vida totalmente errada no caminho do Senhor. Aí chegar aos meus 80 anos de idade, não ter força física mais para mudar a situação, meus filhos nem me visitam porque eu fui um pai carrancudo, ou fui um pai que não tive tempo para ele, e não ensinei ele o caminho correto. Então ele olha para mim como um pai chato, ele não vai nem na minha casa, porque ele não tem experiência comigo. Eu passei de deixar ele jogar na televisão, na internet. Aí a gente chega na nossa velhice, nossos filhos nos colocam no asilo, e a gente fala: Senhor, por que você permitiu isso? Porque na verdade você fez uma vida, você escolheu, essa história que você vive, você escolheu. Porque a Bíblia diz, Deus fala assim: eu que sei que pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então ele tem um fim que todos nós desejamos. Qual o fim que nós desejamos? Paz, morar com o Senhor, né? Chegar na nossa velhice, ver que nossos filhos fizeram de acordo com a vontade do Senhor, nossos filhos servem o Senhor. Não importa a profissão que ele exerce, mas ele serve o Senhor, ele tem temor pelo Senhor, ele me ama. Eu transferi o meu coração para ele, deixei para ele um legado, passei para ele o meu coração, ensinei ele a amar o Senhor,
E ele olha para mim e fala assim: meu pai talvez até não me deu muita coisa, mas ele me deixou um legado. Ele deixou experiência do qual ele me ensinou no meio da caminhada dele, que quando eu cresci eu vi que era isso mesmo. Um pai sábio que eu tive. Ou nós vamos ouvir que nós somos um pai que não temos sabedoria, que não ensinamos ele nada, do qual ele não tem nenhum prazer de te visitar. Se a gente não vigiar, nós vamos ter essa velhice. E tem muitos aqui que têm a oportunidade de mudar hoje, e alguns já estão vivendo isso que eu estou falando. Mas se está vivendo, irmão, há tempo, tudo há tempo. O Senhor é maravilhoso. Se o Senhor está liberando essa mensagem, mesmo que talvez pareça estar tudo perdido, mas o Senhor é a causa do Senhor dos perdidos, né? A Bíblia fala assim que o Senhor pega as causas dos órfãos, né? E dos viúvos, as causas perdidas. O Senhor sempre pegou as causas perdidas. Abraão, 100 anos de idade, não tinha filho, mulher estéril, veio o Senhor e resolveu o problema dele. E ele foi pai de nação. Então nós servimos o Senhor, que ele, pelo poder da palavra dele, ele torna a existência tudo que não existe. É um poder só, o Senhor, só dele falar, ele torna a existência tudo que não existe. Então, aparentemente, talvez a nossa vida já, não tem solução, mas nós servimos um Deus que traz a existência o que não existe. Amém. Então, nós temos que depender desse Senhor. Amém. Olha que Senhor maravilhoso que nós temos. Um Senhor que preocupa. Tem um texto na Bíblia que fala assim, se eu não me engano, em Hebreus: quem é o homem que dele te lembre? Ou o filho do homem que visite? Fizeste nós um pouco menor do que Deus, e de glória nos coroamos, e colocamos cada um de. E ele colocou nós sobre as obras das tuas mãos. Olha que o Senhor, ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, um pouco menor do que ele, e nos revestiu de glória. O Senhor fez isso conosco, e nos colocou sobre tudo que ele criou, sobre as obras das tuas mãos. Ele falou para o homem assim: crescer, multiplicar e dominar sobre todas as coisas. Eu te dei tudo para você crescer, multiplicar e dominar. Mas nós não estamos crescendo e multiplicando, nem dominando o que o Senhor nos deu. Por quê? O problema é que Deus fez errado, porque nós não estamos vivendo o que o Senhor quis que nós vivêssemos. O problema, eu tenho certeza que não é com o Senhor. O problema é conosco, porque nós queremos andar em caminhos do qual o Senhor falou para não andar. O Senhor falou para nós dependermos dele, viver em espírito, buscar o Senhor, que o Senhor seja o centro da sua vida. Não é isso mesmo? Em Efésios fala assim que Cristo tem que ser a primazia em tudo, primeira coisa em tudo. Será que Cristo está sendo de fato primeira coisa em tudo na minha vida? Quando eu acordo de manhã, Cristo é o primeiro lugar da minha vida? Tudo que eu faço, eu coloco Cristo em primeiro lugar? Aí eu não coloco Cristo em primeiro lugar, vivo a vida da forma que eu quero, que eu acho. Aí quando acontecem os problemas, é o que a gente está falando, gosto de andar na beiradinha do perigo o tempo todo, do pecado o tempo todo. Quando a gente faz aquela bagunça, aí a gente vai para o caminho do Senhor, porque o Senhor vai resolver o problema. O irmão Franklin, ele estava liberando mensagem ontem falando de pedras preciosas, né? E para gerar uma pedra preciosa, é necessário ter pressão e calor, né? Então, ali na terra, através de pressão e calor, se forma uma pedra preciosa. Mas a mesma pressão que gera uma pedra preciosa, uma pressão também dentro de um cano pode estourar um esgoto. É pressão. Será o que está tendo em nós? Será o que nós ganhamos do Senhor? O título da mensagem, né? O que eu recebi do Senhor? Será que eu recebi do Senhor algo que vai gerar em mim algo rico? Ou eu tenho recebido, não do Senhor, né? Eu recebi algo que eu acho que é do Senhor, mas na pressão estoura esgoto. Faz uma bagunça de coisa que não presta. Também nós estamos ganhando muita coisa. É o que o título da mensagem ontem. Os gregos buscam sabedoria. Se nós estivermos buscando sabedoria, irmãos, quando vinha a pressão da vida, Jesus mesmo disse: aquele que edificar a casa na areia, o que acontece? Quando vem o vento, sopra o vento, corre o rios, não é isso mesmo? O que acontece? A casa desmorona, porque não tem base sólida. Mas aquele que constrói com base sólida na palavra, aquele que tem um viver com o Senhor, depende do Senhor, não vive uma vida de aparência, de fato busca o Senhor com o coração reto com o Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar da sua vida. Quando vem o problema, gera pedras preciosas ou estoura um cano? Quando vem um problema para cada um de nós, o que está acontecendo conosco? Quando as nossas
esposa briga com a gente, ou quando a gente briga com a nossa esposa, o que acontece? Estoura um cano de esgoto ou sai pérolas das nossas bocas? Infelizmente, estoura cano. Então a gente pode viver muitos anos uma vida cristã. Eu tenho 14 anos de vida cristã, eu tenho 30 anos de vida cristã, mas qualquer coisinha, pisando no seu carro, aí sai coisas de nós que até nós mesmos assustamos, né, irmãos? Verdade. A Bíblia fala assim que o coração do homem é ainda nosso. E das vezes nosso coração não tem nada do Senhor em nosso coração, está cheio de podridão. Então quando vem pressão, vai sair o que tem em nós. Então se está saindo isso aí, na verdade é um termômetro, né, para cada um de nós. Se está saindo algo de nós que não é palavra abençoada do Senhor, não é coisas ricas que o Senhor tem nos dado. Se não estiver saindo isso, irmão, porque nós não está tendo uma vida de fato em comunhão com o Senhor. Então nós temos que rever o nosso conceito, né? Para depender do Senhor. Eu fui longe, mas na verdade eu fugi um pouquinho do tema da mensagem aqui. O que eu recebi do Senhor, amém? O que nós temos recebido do Senhor? Vamos ler Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31. 3, isso mesmo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31, vamos lá. Amém, irmãos? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31. Amém? Todos acharam? Amém. Amém? Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Nós viemos da terra ou viemos do céu, irmãos? A Bíblia diz, lá em João capítulo 1, versículo 13, que todos aqueles que creram no Senhor se tornam filhos de Deus. Amém? Vamos voltar só para ficar bem, está bem certinho aqui. João capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas da vontade de Deus. Então nós não nascemos da vontade da carne. Quando nós cremos no Senhor, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito, nós ganhamos uma nova vida. Então nós nascemos de Deus, nós nascemos da vontade de Deus. Nós não somos mais um ser terreno, nós somos um ser espiritual. Mas tem muitas pessoas cristãs há muitos anos e acham que nós somos pessoas terrenas querendo ter uma vida espiritual. Mas na verdade nós somos pessoas espirituais para aprender a ter um viver humano. Nós somos espirituais que estamos na terra para ter um viver humano. Cristo era um homem espiritual e veio para aprender a ter um viver humano. E ele viu que o homem sofria, o que o homem sentia, o que era sentir frio. E nós também estamos na mesma condição. Nós recebemos o Espírito e está tendo agora um viver humano. Nós estamos passando por uma experiência de viver humano. Mas nós somos espirituais, amém? Amém. Voltando aqui, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Paulo, quando ele teve um encontro com o Senhor, ele caiu por terra, creu no Senhor, foi batizado, né? Teve uma nova vida. E a Bíblia diz que ele foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, o qual não é lícito o homem referir. Então, por ele ter um novo viver, um novo nascimento do alto, que a Bíblia diz que nós nascemos de novo do alto, da vontade de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, nós temos um novo viver. Então, nós passamos a ser o que? Um ser espiritual. Nós viemos do alto. Nós passamos a ter um novo viver. Mas se nós temos um novo viver, o que nós temos visto? É o título da mensagem. Paulo falou assim: o que eu recebi, eu também vos entreguei. O que ele tinha recebido? O que ele viu quando o Senhor o arrebatou ao terceiro céu e mostrou para ele palavras inefáveis, igual não era lícito como referir. Mas e nós, quando nós cremos no Senhor e nascemos de novo, nós tínhamos, né? Não essa palavra, amém, Senhor Jesus. Nós teve uma visão ou não teve? Nós não temos uma visão. Tivemos, minha professora, nós tivemos uma visão? Ou nós temos uma visão somente terrena?
terrena? Ou nós queremos pedir ao Senhor um carro, uma casa, o Senhor resolve meus problemas, resolve meu marido tem muita dificuldade. Será que qual visão que nós temos? A Bíblia fala assim, nós temos que ter uma visão lá de cima. Será que nós estamos tendo uma visão lá de cima ou nós temos só uma visão terrena? Só quer que o Senhor resolva o nosso problema terreno? Ou nós não entendemos que hoje nós somos filhos de Deus e o Senhor nos colocou aqui para viver de acordo com o que faz a vontade dele, de acordo com o que Jesus teve. Será que, aonde nós chegamos hoje, nós trazemos luz, como Jesus, a Bíblia diz, que aonde que Jesus ia, chegava a luz. Pessoas sem resposta, Jesus tinha resposta para aquelas pessoas. Pessoas coxas com dificuldade, Jesus trazia milagres, curas. Será que nós somos essas pessoas que de fato representam o reino dos céus? Ou nós somos pessoas que nós nos tornamos filhos de Deus simplesmente para pedir o que é nosso, como o filho pródigo? Está tudo que é meu, Senhor, que eu quero, sair e aproveitar tudo que o Senhor tem para me dar. O filho pródigo fez assim, não fez? Pediu o pai tudo que era de herança dele para aproveitar no mundo. Ou nós somos o filho que pedimos ao Senhor, na verdade, para que nós entendemos qual que é a vontade dele, para fazer de acordo com a vontade dele. Ou nós somos o filho que pedimos para resolver o nosso problema. Amém, irmãos? Então o texto está falando assim, capítulo 13, versículo 12. E testifico que tem visto e ouvido. Nós testificamos o que nós temos visto e ouvido. Mas se nós não vimos nada, ou se a nossa vida cristã limita somente para essa vida, a nossa preocupação é que o Senhor resolve o nosso problema, a nossa visão somente é terrena, resolver os problemas terrenos. Então, se a minha visão é somente terrena, porque eu quero resolver o meu problema, nós não temos visões espirituais. Então, se nós não temos visão espiritual, o que nós vamos testificar? Uma visão terrena. Nós vamos expressar o homem caído. Mas se o Senhor muda a nossa visão, para que nós possamos ver algo além dessa vida, porque a Bíblia diz assim que Deus, antes de nos criar, nos formar no ventre da nossa mãe, Ele já tinha escrito todos os nossos dias. Já tinha escrito uma história para mim e para você, uma história do qual Ele queria que nós vivêssemos. Mas na verdade nós vivemos a nossa história, paralela com a história do Senhor, querendo alcançar os nossos objetivos, querendo ser felizes aqui na terra, e podemos chegar no fim da vida tendo uma vida infeliz, infrutífera, e olhando para trás e vendo que a gente fez tudo errado. Nós não ensinamos o nosso filho da maneira correta, e nós fizemos tudo errado nessa caminhada, e arrepender de tudo que nós tínhamos feito. Então, que nós possamos pedir ao Senhor, Ele abrir nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender isso. Semana passada, ou semana retrasada, que foi o batismo da irmã, a gente falou aqui que a saída do Egito representava a saída do mundo, não é isso mesmo? Sim. A Bíblia diz que quando o povo passou pelo deserto, pelo mar vermelho, ali simbolizou o batismo. Quem que foi buscar o homem lá no Egito? Quem que foi buscar? Foi o próprio Deus, não foi? Deus levantou Moisés e falou com Moisés assim que ele tinha visto o sofrimento que o povo estava passando no Egito, e ele resolveu o problema do povo, não foi? Tirou o povo do Egito como um forte. Foi isso que aconteceu? E como é que aconteceu conosco também? Nós estávamos mortos, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos nessa condição, o Senhor foi lá naquela condição e nos resgatou. A Bíblia diz que quando nós cremos, nós recebemos vida. Então o Senhor nos tirou da condição morta em delitos e pecados e nos trouxe aqui para o reino do Filho do seu amor. Foi o mesmo exemplo, quando Deus buscou o povo do Egito, que representava o que? Escravidão. O povo estava escravo no Egito, Deus tirou eles e trouxe para o deserto. Foi assim? E nós estávamos escravos também do mundo, mortos em delitos e pecados. O Senhor foi lá e nos tirou da escravidão e nos trouxe para o deserto, para ter uma nova caminhada com o Senhor. Nós todos aqui hoje estamos no deserto, tendo uma nova oportunidade de ter uma nova experiência com o Senhor. Mas esse povo que estava no deserto, eles já tinham resolvido todos os problemas deles? Eles eram pessoas mudadas? Pessoas transformadas pelo Senhor? Não, a Bíblia diz que eles reclamavam o tempo todo. Reclamavam que lá no Egito tinha carne, tinha pepino, tinha cebola,
e lá estava sofrendo, tadinho, tinha maná caindo do céu. A Bíblia diz que tinha até codorna, né? Parecia codorna para eles comer, água saía da rocha, nuvem cobria eles, né? De dia por causa do calor intenso, e à noite uma tocha de fogo acompanhando ele, vida sofrida, né? Não precisava fazer nada, o Senhor cuidava de tudo, e mesmo assim reclamando. O povo estava daquele jeito, e não é diferente conosco, irmão. O Senhor nos colocou na vida da igreja, nos tirou de uma condição mortas em delitos e pecado, nos trouxe hoje, Ele quer cuidar de nós. Ele fala assim: só se me focar, depender de mim, que eu resolvo todos os seus problemas. E nós começamos a murmurar, qualquer coisinha que a gente reclama. Não é assim que acontece conosco? Mas na época de Daniel, como é que foi? Daniel estava na Babilônia, não era? É isso mesmo, irmão? Era na Babilônia. O Senhor também foi lá com mão forte na Babilônia e tirou eles de lá? Ou eles teve que sair de lá? Aí Apocalipse fala até assim: sai dela, povo meu, da Babilônia. Então, irmãos, o Senhor nos tirou do Egito, da escravidão do mundo, mas da idolatria, quem tem que sair é a gente. Nós que temos que sair da condição de idólatra. Nós temos que largar algumas coisas que estão nos atrapalhando a caminhar. O povo do deserto estava reclamando que não tinha, eles não comiam o que eles comiam no Egito. Mas o Senhor mudou o cardápio deles, mudou, mas eles não passaram fome. Eles comeram maná que caiu do céu. Mas para que nós possamos mudar essa natureza, que o Senhor mudar essa natureza dentro de nós, a primeira coisa que Ele faz conosco é mudar o nosso cardápio. O que nós temos comido lá fora? O que a gente tem comido na nossa casa? A gente tem visto na internet, na televisão. O que você está se alimentando? É da palavra do Senhor, do qual vai mudar a nossa natureza, ou nós estamos alimentando das coisas do mundo ainda? Ou nós estamos sendo idólatras, né, com a nossa esposa? A idolatria, muitas pessoas acham que a idolatria é simplesmente uma imagem, mas a idolatria vai muito além dessa imagem. A idolatria está dentro do seu coração. Muitas das vezes você coloca muitas coisas na frente do Senhor, e o Senhor, e você acha que o Senhor é muito ruim com você, que não resolve o seu problema, mas na verdade você colocou muitas coisas na sua vida tomando o lugar do Senhor, e o Senhor não tem autoridade de agir na sua vida, porque você tem muitas coisas. É como a gente tiver chegado na presença do Senhor, com a mão cheia de coisas, e o Senhor na nossa frente, nós não temos braço, né, para abrir o braço e abraçar o Senhor, porque nossa mão está cheia de coisas, e cheia de coisas que não agradam o Senhor. Então o Senhor, irmãos, Ele o tempo todo fala conosco, se nós dependemos dEle. Até Jesus, né, quando Jesus veio, falou assim: por que andeis ansioso? Olha, observa o lírio dos campos, né, os pássaros, eles não semeiam, não seguem, e o Senhor dá a ele todas as coisas, né? Tudo o Senhor dá para eles. E nem Salomão vestiu em toda a sua glória como esse livro do campo. O livro não faz nada, o Senhor cuida deles. E nós ainda falamos assim: homens de pouca fé, vocês são filhos. Se vocês são filhos, o Senhor vai te dar muito mais coisa do que esse. Se vocês são maus, o Senhor, os seus filhos te pedem pão, você daria para ele uma cobra, um escorpião? Você sendo mau, vocês dão para os seus filhos boas coisas, imagina o Pai Celestial. Não te daria todas as coisas? Mas por que o Senhor não nos dá? Porque nós também não pedimos, né? Nós não dependemos dele. Nós não vivemos uma vida de dependência do Senhor. Nós fazemos as coisas de acordo com o que eu acho que tem que ser feito, andando em caminho que o Senhor não quer que eu ando, e quando eu estrepo esse caminho, eu vou para a presença do Senhor, pedindo ao Senhor para resolver meu problema. Então a gente só vai para a presença do Senhor para o Senhor resolver os nossos problemas terrenos o tempo todo. Mas o Senhor quer nos dar o quê? Uma visão espiritual, para que nós possamos entender a vontade dEle, para que nós possamos andar e viver dependendo dEle. E viver na dependência do Senhor, você pode ter certeza que no fim da sua vida você não vai se arrepender. Você vai olhar para trás e falar assim: cara, que maravilha, o que o Senhor fez comigo. Eu, irmão, tenho experiência, e a minha esposa sabe muito bem disso, pessoas que me conhecem sabem muito bem disso, da onde que nós saímos, em condições terríveis, e o Senhor nos deu muitas coisas. Amém. Para muitas pessoas nós não temos nada, mas para quem conhece a nossa história, nós temos tudo hoje. Amém. Nós temos tudo, irmão. O Senhor nos tirou uma condição e era para que nossa família não era para ser nada, menos do que nada. A condição que o Senhor nos tirou, aonde nós estamos hoje, é só misericórdia do Senhor. Então, quando nós vivemos dependendo do Senhor, buscando o Senhor, você pode ter certeza que no final da sua vida você não vai se arrepender, porque o Senhor é maravilhoso, Ele sonha coisas
altíssima a nosso respeito, coisas lindas a nosso respeito. Pode ter certeza que o projeto de Deus para cada um de nós é muito maior do que nós mesmos temos. Lá em Romanos fala assim: vocês não sabem orar como convém, mas o Espírito intercede por vós com gemidos inexprimíveis segundo a vontade de Deus. O Espírito, quando você pede algo e não acontece, você pode ter certeza que está pedindo errado. Jesus falou assim: vocês pedem, mas pedem mal. Não foi assim? Por que você não recebe? Porque pediu mal. Você pede algo para Deus que Ele não quer te dar. Senhor, me dá um carro. O Senhor sabe, vou te dar um carro, você vai para onde com esse carro? Você não vai continuar na presença do Senhor. Mas o Senhor sabe, porque Ele te dá, que traz você para o caminho dele. Porque Ele conhece o seu coração. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração. E Ele sabe tudo o que passa no nosso coração. Então não adianta enganar o Senhor. Não adianta nós chegarmos na oração e falar: Senhor, Senhor, eu estou arrependido, Senhor, muda minha vida. Mas na verdade Ele conhece se você realmente está arrependido ou se você está querendo enganar Ele com palavras, né? A Bíblia diz assim que nós honramos Ele com palavras, mas o nosso coração está longe dele. O que adianta? O que nós temos que fazer então, irmãos? Pedir o Senhor para mudar o nosso coração. A Bíblia não fala assim que Ele tira o nosso coração de carne e dá um coração novo, coração parecido com o dele. É até um hino que a gente canta assim. Então, enquanto o Senhor não mudar o nosso coração, não mudar a nossa visão, de acordo com a palavra dele, nós possamos, né, viver a nossa vida toda pedindo ao Senhor um monte de coisa, viver uma vida cristã totalmente triste com o Senhor, porque o Senhor não escuta a minha oração. Aí a gente fica dando de coitadinho, né? Tantos anos na igreja, tantos anos de dizimista e ofertante na casa do Senhor, e eu sempre pedi ao Senhor a mesma coisa, o Senhor nunca me ouviu. Aí o Senhor fica como ruim na história. Por que o Senhor fica ruim na história? Porque não tem pessoas que te ensinam a verdade. Porque muitos pregadores falam assim: vem aqui na frente, vamos fazer uma campanha, que o Senhor vai te dar tudo o que você quer. Mentira, o Senhor não vai te dar tudo o que você quer. O Senhor vai te dar o que é necessário para você aprender qual é a vontade dele. E voltando aqui na autoridade, o que adianta? Nós vimos aqui, nós não temos muita prática de orar em posição de mão na igreja. Por que nós não temos essa prática? Não é que não pode fazer. Se for necessário, Paulo falou, né? Se for necessário, nós façamos. Se for necessário. Por que não é necessário? Porque aqui, graças ao Senhor, o Senhor tem usado palavras ricas para direcionamento, para vocês aprenderem qual é a vontade do Senhor. Aprendendo qual é a vontade do Senhor, precisa vir cá para pedir a bênção do irmão ou a bênção do pastor? Não, porque a Bíblia em Efésios fala assim: vocês foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você já foi abençoado. Amém. Então não precisa vir pedir bênção. Você já foi abençoado. Por que você não está tocando essa bênção? Por que você não está experimentando a bênção? É porque você está andando, fazendo um caminho paralelo com a vontade do Senhor. Você está querendo viver a sua história e não querendo viver a vontade do Senhor. Então o Senhor não vai te dar aquilo que você está pedindo, porque não é isso que Ele quer te dar. Ele quer te dar o que é bom para você, e Ele sabe o que é bom para você. Nem você sabe. Romanos fala assim que nós nem sabemos orar como convém, que é o Espírito que intercede por nós. Hoje é vivo nesse limite, porque nós não sabemos que é bom nem para nós mesmos. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Depender do Senhor. Vai estudar para passar no concurso? Estude, vai estudar para passar no concurso, muito bom, mas fala: Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Senhor, se for da sua vontade, eu passo, mas se não for, Senhor, não deixa eu ficar triste também, não. Me conforta, Senhor. Se não é a sua vontade, eu quero viver a sua vontade. O que adianta eu passar no concurso, na hora que eu chegar lá, viver uma vida miserável, né? E ver depois que não é aquilo que o Senhor deu para mim? Na verdade, muitas vezes passar anos fazendo algo que não gosta de fazer, e não chegar no final da nossa vida e ver que tudo que nós fez foi pura vaidade. A gente fez tudo fora da vontade do Senhor. Tem uma vida totalmente, eu acho que é muito triste, irmão, a gente chegar no fim da nossa vida e ver que tudo que nós fizemos nessa terra foi pura vaidade. E ver que a gente fez tudo errado e não tem como mudar mais. Então, aqui no projeto das reuniões, o Senhor tem nos dado palavras ricas para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e entender o que o Senhor quer de cada um de nós, né, para a gente viver uma vida conforme a vontade do Senhor. Amém. Quanto tempo eu tenho? Hã? Amém, irmãos.
Isaac. Não, por quê? Na verdade, eu saí totalmente do que era o sentimento anterior de falar para os irmãos. Mas o Senhor não permitiu, talvez não foi necessário falar. Amém. Graças a Deus. Quando a gente começa a reunião, a gente crê que é o Senhor que toma conta. É o Senhor que direciona. Então eu creio que foi edificante para muitas pessoas, porque a palavra do Senhor fala que ela não vai vazia. Verdade. Ela sempre encontra o coração para pousar, né? Para que nós possamos não deixar o maligno rebater essa semente que foi semeada. Não ir embora para casa e esquecer que Emmanuel é Deus conosco. Não esquecer que Deus hoje está conosco. Ele quer que nós tenhamos experiência com Ele. Ele quer mudar toda a nossa história. Ele quer mudar a nossa vida, mas Ele quer que nós dependemos dele. Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Não adianta conhecer tudo. Conhecer de Gênesis a Apocalipse. Conhecer o que o Senhor fez, o que o Senhor vai fazer, mas não entender o que o Senhor quer para mim hoje. Não entender o que o Senhor quer fazer na minha vida hoje. Irmãos, eu não quero viver uma vida cristã conhecedor, que foi falado na mensagem de ontem, buscando sabedoria, conhecimento, e chegar no fim da minha vida e falar que nem Salomão, eu conheço muito, mas é tudo vaidade, e não ter experiência com o Senhor, ter 1000 mulheres, ser um coração idólatra, ter muitas coisas que o Senhor não mandou eu ter. Nós não podemos ter muitas coisas que o Senhor não mandou a gente ter. Nós temos que entender o que o Senhor tem para cada um de nós, o que de fato Ele quer para nossas vidas. Você pode ter certeza que nós vamos ter uma vida totalmente agradecida, né, e abençoada, olhando para trás e falar assim: oh, que maravilha, Senhor, você fez da minha vida, a mudança que você fez da minha família, dos meus filhos. Eu acredito que vai ser muito melhor para cada um de nós. É entender o propósito, amém? Jesus é o Senhor. Agora nós vamos abrir o microfone aqui na frente, para os irmãos compartilhar. Compartilhar aqui na frente serve para talvez eu fui falha em algum ponto, né? Que eu poderia ter falado mais. É que irmão talvez pode vir nos ajudar em cima da mensagem, amém? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. O Senhor quer mudar o nosso cardápio, amém? Amém. Na maioria das vezes, irmãos, nós nos preocupamos em chegar ao ponto final e não nos preocupamos com o processo, né? Todos nós cometemos pecados, né? Temos erros, e às vezes nós ficamos aflitos com isso, nós precisamos mudar e tal. Só que é um processo, irmãos. 1 Pedro, se eu não me engano, fala para que vos torneis participantes da natureza divina. Né? Nós cremos que é essa natureza que vai nos mudar, né, irmão? Aos poucos, tirando de nós os pecados que nós cometemos. Né? Eu costumo usar um exemplo que é o seguinte: no meu caso, né? Quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, por exemplo, chegava um domingo, qual que era a minha vontade? Ir para a quadra, jogar bola, fazer qualquer coisa, né? Hoje que eu estou um pouco mais crescido, chega no domingo, eu quero ficar em casa, quero descansar, ou seja, minhas vontades foram mudando, né? E eu creio que na nossa vida com o Senhor é assim também. À medida que o Senhor vai falando conosco e tal, que nós vamos crescendo, as nossas vontades vão mudando. Né? Aquilo que a gente tinha vontade de fazer no passado, hoje a gente já não tem mais. Esse é o momento, Senhor. Esse é o não pecar. Não é ver uma coisa e ficar lambendo, doido com vontade de fazer, mas eu não posso porque eu sou crente. Não é isso. Né? É verdadeiramente vivenciar assim, uma transformação que o Senhor traz para nós. E nessa questão é muito forte do Senhor mudar o nosso cardápio. Né? Na maioria das vezes, na maioria dos casos, pelo menos assim é comigo, quando eu como algum alimento, eu não estou preocupado, na maioria das vezes, com a vitamina que tem nele. Eu deveria me preocupar, não estou preocupado, eu só quero matar minha fome. Né? Eu vou ali, vou comer um tomate, estou com fome, uma batata, qualquer coisa, estou com fome. Mas quando eu como, meu corpo está tirando proveito, várias vitaminas, né? Várias coisas. Eu como sem me preocupar com isso, mas consequentemente o meu corpo se aproveita disso. E eu tenho benefícios com isso, né? E com o Senhor é a mesma coisa, né? Quando nós comemos do alimento que o Senhor tem para nós, vem com ele vários
benefícios é a mudança Verdade. das nossas vontades. Né? Então, nós estamos aqui comendo o alimento que o Senhor tem para nós. Vários desses benefícios, né? Aquelas vontades que nós tínhamos, essas são as vitaminas do alimento que o Senhor tem nos dado. Essas vitaminas vão mudando as nossas vontades. É a mesma coisa quando nós comemos algo que não é do Senhor. Ali vem coisas também junto que nos prejudicam. As vitaminas ruins, né, digamos assim. Né? Então, essas coisas. Então, irmãos, nesse caminho, né, nesse processo, né, do pecado que às vezes nos aflige, todos nós temos, né, nessa mudança, né, nós queremos que o Espírito, né, venha fluir de nós. Isso é passo a passo, nas reuniões, buscando o Senhor, invocando o nome do Senhor, Amém. comendo do alimento que Ele tem para nós, e pouco a pouco, o nosso Espírito vai absorvendo todas essas vitaminas que tem o Senhor, e Ele vai nos Senhor transformando aos Jesus. poucos, né? Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Essa palavra de hoje, assim, trabalhando em Salmos 116, 12, que fala: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem dado a nós? O que você dá ao Senhor? O que você tem dado ao Senhor? O que eu tenho dado ao Senhor? Tudo aquilo que Ele tem feito. Você quase falou sua história aqui para nós. Também tem uma história. Cada um de nós tem uma história aqui na terra. Se hoje nós estamos aqui, porque o Senhor sempre nos guardou debaixo das suas asas, nos livrando de todo ataque do diabo, querendo acabar conosco, como o amado irmão falou. Satanás nos odeia. É um dos benefícios que o Senhor nos deu: salvação, redenção, que tem nos dado muitos benefícios. O Senhor, irmão, nos colocou um caminho a trilhar, um caminho de entrega, um caminho de transformação. Isso é economia de Deus, isso é o propósito dentro de Deus. Benefício maior que esse, irmãos. Mas quem dá? E você alcançar o prêmio, alcançar o galardão, em nome de Jesus. Você vai ser uma rainha, irmã? Não, você vai ser rei, né, irmã? Então, nós estamos na vida da igreja, irmãos, para trilhar esse caminho junto. Amém. Eu fico assim muito até nostálgico, emocionado hoje de mim, porque nós somos tão ingratos, irmãos. O que eu recebi do Senhor? Também nos entreguei. O que nós temos entregado um ao outro? Aqui nas reuniões. Então, quando nós falamos assim que nós precisamos ofertar nas reuniões, ofertar aquilo que o Cristo interior tem nos dado, irmãos, é porque nós temos a necessidade de ser suprido pelos irmãos. Entendam isso, irmão. Coloque isso no seu coração. Eu tenho vergonha disso, de falar, cara. Senhor, eu te amo. Eu me supro. Quando eu vejo que o irmão fala que ama o Senhor, eu me supro. Então, assim, vocês, irmãos, para mim, são um benefício de Deus. Eu olho o rosto de vocês, eu olho o compartilhar dos irmãos de vocês. São benefícios que o Senhor está me dando. Por quê? Porque eu estou sendo ajustado. Eu posso crescer a compartilhar do irmão. Então, o que daria ao Senhor? Aí tem um hino que fala, né? O que eu estou podendo dar ao Senhor? Acho que é amor condicional, né? Não sei se é amor condicional que fala aqui. A única coisa que nós podemos retornar a alguém, irmão. Aleluia! Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Irmãos, é a única coisa que nós podemos retornar ao Senhor, é aleluia. Porque em nós não há bem algum. Mas esse novo homem, e nós estamos aprendendo, irmãos, a viver no novo homem, como o irmão compartilhou. Nós somos espirituais vivendo na terra. O irmão, meus amados irmãos, nossos apóstolos, assim, ele falou até, irmãos, nós somos os ETs. Nós somos de outro planeta.
está limitado essa vida aqui na terra. Nossa esperança, irmãos, é um dia viver no novo céu, nova terra, com o nosso Senhor, amando, glorificando Nova Jerusalém para sempre. Nós estamos aqui, irmãos, para aprender, né, com o Senhor todas as coisas. O Senhor nos colocou aqui, e outra coisa, irmãos, o Senhor nos colocou na vida da igreja, para que possamos ser vencedores. Não vamos perder esse benefício do Senhor, não. Amém. Amém? Encorajar os irmãos a consagrar ao Senhor. Nós vamos consagrar ao Senhor, orar, chegar nas reuniões, né, irmãos? Orando, tá, irmãos? Chegar na reunião orando, para que o irmão que vai falar seja sustentado. Irmão, não esqueçam disso. É muito importante nós chegar a orar de 2 em 2, sabe? 2 em 2, né? Consagrar aqui essa reunião, Senhor. O irmão que vai falar aqui, Satanás quer confundir, Satanás tem muitos ataques, muitas coisas. E quando você fica em espírito de oração, esse irmão é sustentado. Amém. Entendeu, irmão? Verdade. Senhor Jesus. Só preciso disso. Amém. O ministro me deu a oportunidade para falar, né? Eu preciso que o irmão início, Senhor, sustente o irmão. O Senhor passa por irmão, não é falha, mas o Senhor perdoa. Lava com o teu sangue, sabe, irmão? Nós precisamos disso, da oração dos irmãos. Sem a oração, a igreja se torna carnal. Estou falando que aqui nós somos carnais, né? É isso que eu quero dizer. A igreja precisa, duas coisas que a igreja precisa: oração e palavra. E palavra nós precisamos exercitar mais o nosso espírito da questão da oração. Amém, irmãos? Precisa da oração, precisa. Lúcio, quando vai falar, precisa que a gente fique em espírito de oração para que o Senhor encontre um canal limpo e puro para poder o azeite do Senhor alcançar todos os nós. Amém. Posso deixar de compartilhar esse sentimento dessa palavra de hoje? Maravilhosa, né? A questão a respeito da oração, né? Que o irmão falou que às vezes a gente gosta de andar no limite, né? E eu vejo que o Senhor hoje Ele quer nos levar a tal ponto de nós termos tanta intimidade com Ele, né? De não querendo só coisas para nós, né? Às vezes, às vezes nós temos um momento de oração, só porque nós estamos com um problema, né? Muitas vezes acontece isso. Estou cheio de problema, eu vou lá, até com o coração quebrantado, né? Orar ao Senhor. Mas o Senhor quer nos levar a tal ponto de nós querermos ter aquele momento íntimo com Ele. De amor, aquele momento de amor com Ele. Amém. Né? Todos os dias levantar. Primeira coisa, independente se eu tenho problema ou não, querer ter aquele momento de intimidade com o Senhor, né? Porque às vezes, na maioria das vezes, nós só vamos assim, e aqui tem um livro que o irmão Dong, eu esqueci aqui da oração, é uma amarelinha que está escrito sobre oração, só que eu esqueci o nome do livro, que ele fala dos tipos de oração, que nós temos que ter a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Então, às vezes o Senhor permite situações para que nós nos voltemos a Ele, porque a gente não está voltando ao normal. Eu não estou na minha normalidade, não está acontecendo nada. Aí o meu coração não está quebrantado, não quer o Senhor, né? Quando a gente está tudo bem, muitas vezes a gente não quer ter comunhão com o Senhor. Aí o que o Senhor faz? Levanta a situação para eu me voltar para Ele. Mas o Senhor não quer só isso. O Senhor quer que eu tenha um momento íntimo com Ele, independente se eu tenho problema ou não. Então eu tenho que estar, outro dia, aquela preguiça de levantar de manhã, já acordada, né? Já acordada. Mas eu pulei da consciência, quero ter comunhão com o Senhor. Aí eu fui orar ao Senhor, não tinha nada para pedir no momento aí. Mas o que o Senhor quer? Que eu me derrame diante dele, que eu invoque o seu nome, quando a gente faz isso, o que acontece? O Senhor vai brotando um sentimento de agradecimento,
de ações de graça, de amor a Ele, né? Senhor, eu te amo. Eu começo a falar, Senhor, eu te amo. Eu necessito do Senhor. É diferente de só pedir. Não é, irmãos? Então eu fico assim, tocada com essa palavra de hoje. O Senhor, Ele não quer que eu fique só ali no limite, né? Só vivendo a minha vida, querendo só coisa para mim. Ele quer que eu tenha um momento de intimidade com Ele, para que essa vida seja expressada, né? Através de nós no nosso dia a dia. Porque se eu viver só atribulado, né? Só querendo coisa para mim, como é que eu vou expressar esse Senhor? Né? Eu preciso ter esse momento íntimo com o Senhor. Todos os dias. É muito gostoso, né? Quando a gente levanta de manhã todo dia antes de trabalhar. Eu falei com o meu marido, o dia que a gente levanta e não tem aquela comunhão íntima com o Senhor, nosso dia é diferente. Ele é turbulento, acontece um monte de coisa, mas quando eu levanto, tenho aquele momento íntimo com o Senhor, né? De amor, não só para pedir, né? É diferente. Nós somos nutridos, igual como falou, nós somos nutridos, né? Nutridos com essa vida. Essa vida nos fortalece o dia todo. Às vezes os problemas vêm, mas eles não nos afetam. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Quando eu li o título da mensagem, o que eu recebi do Senhor, lembrei desse versículo, foi até citado pelo irmão Denilson, João 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu tenho plena convicção que todos nós aqui recebemos o Senhor. O Senhor habita em nós. O Senhor está no nosso espírito, está dentro de nós. Então, quando a gente vive fora do Senhor, fora desse espírito, pensando nas coisas terrenas, o irmão falou a respeito da murmuração. Eu murmuro, porque quando eu estou fora do Senhor, preocupado apenas com as coisas terrenas, a consequência desse viver é a murmuração, é a reclamação. Porque nada que tem nessa terra vai me satisfazer. Não tem como. Tem não sei se é um versículo, mas uma coisa que eu ouvi de um irmão, falou assim para mim, olha, o vazio do homem é do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher e satisfazer esse desejo que está no seu coração. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Assim como uma luva foi criada à imagem e semelhança de uma mão, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tenta colocar uma luva no seu peito. Não vai encaixar, não tem jeito. Então, por mais que sejam boas as coisas dessa terra e prazerosas, não vai te satisfazer. O único capaz, o único que tem poder de nos satisfazer plenamente é o Senhor. Por isso que essa intimidade com o Senhor é importante. Eu tenho que trazer essa esfera que nós estamos vivendo aqui para a minha vida pessoal. Eu preciso trazer essa esfera para a minha vida pessoal, senão eu vou me preocupar só com as coisas terrenas. E qual que é a consequência disso? Murmuração. Foi essa a história de Israel no Antigo Testamento. Se você ler aqui a história de Israel, você vai perceber muitas situações onde o povo murmurou. Mas só que quando nós nos voltamos ao Senhor, o que acontece? Nós passamos a pensar nas coisas lá do alto. E quando você pensa nas coisas lá do alto, você tem uma visão governante. Você tem uma visão que te governa. Não é um viver de aparência, mostrar para as pessoas que você está vendo. Não é isso. Não estou querendo dizer isso. Nós temos dificuldade. Só estou querendo dizer que o Senhor está dentro de nós. E independentemente da sua condição, da minha condição, eu posso contactar esse Deus. Eu posso pensar nas coisas lá do alto. O Deus que é inatingível, intangível, hoje ele é extremamente acessível por meio da pessoa de Jesus. Amém. E esse Jesus está dentro de você. Amém. Então o Senhor está nos fazendo uma pergunta hoje: o que nós recebemos do Senhor? O que eu recebi do Senhor? E eu tenho uma resposta para isso, irmãos. Nós recebemos o próprio Senhor para dentro de nós. Tem um versículo, até já compartilhei com os irmãos aqui nesse azeite, só para finalizar, está em Isaías 57,
versículo 15. Diz assim: porque assim diz o alto. O alto aqui, irmãos, na Bíblia está em letra maiúscula. Ou seja, o alto não é um lugar, é uma pessoa, é o próprio Senhor. Assim diz o alto, e o alto fala. Lá em Coríntios, fala que antes, outrora, nós servíamos a um Deus mudo. Por isso nós éramos mudos, né? Mas também fala que quando nós recebemos o Espírito, nós temos a habilidade, nós passamos até a capacidade de invocar o nome do Senhor. Fala que ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Hoje nós servimos a um Deus que fala, e fala ao nosso coração. Então aqui, ó, diz o alto, essas coisas diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Ou seja, o Senhor é a própria eternidade, e a eternidade habita nele. Senhor Jesus, o qual tem o nome de santo. Olha ele falando para nós, irmãos, habita no alto e no santo lugar. É Deus falando isso para nós. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse é o nosso Deus. Se nós temos um coração de arrependimento, se nós conseguimos ver a nossa condição, nos ajoelhamos, nos prostramos diante do nosso Deus, o Senhor não irá nos receber. É claro que não, irmãos. A mão do Senhor está estendida, embora Deus falou: eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, e são pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. O nosso íntimo, o nosso interior, o que ele mais deseja é a presença de Deus. Amém. É a presença do Senhor. A Bíblia fala que dentro de nós clama-se Abba Pai. Não é você que clama, é o Espírito que intercede por meio de você. O irmão compartilhou conosco. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, ele ora por meio de nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, isso é maravilhoso. Por isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Amém. Nós somos indesculpáveis. O Senhor está aí, prontinho para nos receber. Então que possamos ter tal coração aberto no nosso viver diário para receber o nosso Senhor, clamar mesmo, com todo o nosso ser, com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Logo pela manhã precisamos declarar isso. Então que possamos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Amém. E uma coisa que esse irmãozinho falou que me tocou muito a respeito do alimento, né? A boca fala do que está cheio no nosso coração. Verdade. Se nós alimentarmos o nosso coração com Cristo, qual vai ser a nossa expressão? Cristo. É simples, irmãos, não é complicado. Amém. Quando nós temos um viver em nós Graças mesmos, a Deus. nós complicamos. Verdade. Mas quando nós nos voltamos ao Senhor com esse coração contrito, fica simples. Passamos a ter uma visão governante. E a murmuração fica bem distante de nós. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Graças ao Senhor, o irmão compartilha sempre a mensagem sobre a vida. Aí tem um versículo lá, comentou um versículo que é o 7, fala assim, da semente, né? A semente é a palavra do Senhor. Outra caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e nada suportaram. O compartilhou ele, nós estamos nos alimentando. E o Senhor engana os padrinhos desencarnados, e os espinhos não suportaram a palavra da semente. O Senhor plantou a semente dele em nós. Hoje ele plantou a semente no nosso coração, a palavra viva e eficaz. Mas os espinhos, as coisas do mundo, segunda-feira, o que nós estamos vendo na internet, televisão, celular, muita informação, será que está sufocando essa semente? Oh, Senhor Mas, Jesus. Vamos depender do Senhor. Amém. Para que o mundo não nos trate Verdade. uma marca de semente. Amém. Para que ela possa germinar, seja terra boa,
ceia e esse amém? As reuniões, né? Quarta-feira, 19h30, capítulo 30, tudo bíblico, né? Amém? As reuniões normais, que é sábado, 19h. E 30 a 20h30. Tudo bíblico, né? E sábado, 19h. Auxiliador e E domingo, às 18h30, né? Amém? Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. É.